uma corajosa, assim, o Cuca está no mercado, liga para o Cuca e fala assim, Cuca, eu sei que você tem um compromisso para comentar a Copa do Mundo, tem empecilho, você pode assumir? A resposta seria, posso. Quer vir assumir? Vamos conversar. Aí você ia pagar mais alto do que paga no Aguirre e teria um técnico que você ia apresentar. Ele falou não para o Atlético Mineiro, hein? Seria muito... Mas ele falou não para o Atlético. O Atlético para o Cuca é diferente do São Paulo. Mas essa escolha é fácil. Você porque ganhou a Libertadores, é isso? E o São Paulo não? Porque o São Paulo... Seria um retrocesso para ele? Eu não digo se que não ganhasse outra. Eu não digo que o Cuca aceitaria o São Paulo agora com certeza. Mas eu digo que o Cuca ia conversar com o São Paulo. Então, pelo argumento que ele deu, PVC, para o Atlético, de que tinha compromisso com a família e agora tem compromisso profissional também na televisão, na Copa do Mundo. Tem 5 jogos que ele vai comentar na Copa. Então, mas ele poderia. Se ele deu o argumento para o Atlético Mineiro, e ele tem muita palavra e honra essa palavra, ele não podia dar um argumento diferente. Eu vou te falar qual time ele vai dirigir. Eu vou te falar qual time o Cuca vai dirigir. Se um time que vai jogar na quarta-feira, se um time que está aí grande começar a ir ladeira abaixo. Caso esse time vá ladeira abaixo. Flamengo? Se o Flamengo for ladeira abaixo, se as coisas do Flamengo não derem certo, pode anotar que o Cuca vai ser o treinador do Flamengo. E ele pode... Se não der certo, o Carpegiani. Ele pode abrir mão do compromisso que ele tem na Copa do Mundo para dirigir se ele quiser. Se ele quiser. E ele poderia querer o São Paulo. Agora, é escolha fácil. Você apresenta uma bandeja para a torcida e a torcida vem abraçando. Quer dizer, faz a manifestação. Eu queria só saber o seguinte, por quê? A Aguirre é corajoso. O São Paulo tem que olhar para dentro dele. Um argumento só, argumento. Desculpa te interromper. Se o São Paulo foi corajoso, tem tanta certeza do Aguirre, por que um contrato só até dezembro? Se é um produto de planejamento, de estudo, esse cara é o técnico, por que não um contrato de 2 anos? Porque talvez, eu faria um contrato de 2 anos. Lógico, também não adianta você fazer um contrato de 2 anos com a Aguirre, sendo que os últimos técnicos passaram 6 meses. Não, mas isso é uma outra história. Você não pode sair de cara achando que o cara vai trabalhar 6 meses. Ele não está querendo um trabalho, um projeto. Ele está querendo um tapa-buraco. É isso que eu vejo. Ok. Agora, o problema do São Paulo, quando você faz um contrato até dezembro, você tem a possibilidade de renovar depois, o ideal seria ter um contrato mais longo? Seria. Mas faz pouca diferença levando em conta que ninguém está ficando mais do que 7 meses no São Paulo. E que mandar embora quando o contrato é mais longo significa fica mais caro. Agora, o ponto é, se você conseguir de fato estruturar uma relação que tem o Jardine fazendo a ponte com as divisões de base, criar um modelo em que o Jardine seja essa ponte, que o Aguirre consiga trazer para o time de cima gente da base, como ontem colocou o Kaique, como fez no Internacional, colocando o Valdívia, Rodrigo Dourado, o William e Jefferson. Se ele conseguir fazer isso e criar o São Paulo precisa olhar para a solução dos problemas que ele tem. O técnico não vai vir com a varinha de condão. O único técnico que chegou com a varinha de condão no São Paulo foi o Muricy, que não por acaso, desde que ele saiu em 2009, só o Muricy de novo conseguiu passar o Réveillon, emplacar 1º de janeiro e emplacar 31 de dezembro. E outro detalhe, o Muricy voltou. Né? Lembra? Em 2015. 13 até 15. Foi o único jogo de janeiro a dezembro. Sabia disso? Desde que o Muricy saiu de São Paulo em 2015, São Paulo nunca mais teve um treinador que ficou 1 ano. Desde que o Muricy saiu de São Paulo em 2009, o São Paulo só teve um técnico que ficou 1 ano, de janeiro a dezembro, que foi o Muricy de novo, na volta. Quer dizer, teve técnico que ficou, o Ney Franco ficou de 5 de julho de 2012 a 5 de julho de 2013. Ele deu 1 ano exato. Só que ele não ficou de janeiro a dezembro, ou seja, ele não chegou, fez pré-temporada, estruturou o time e foi até o final do ano. Isso, só Muricy. Mais, hein? De 2000, quando o Levir fez isso, pra cá, só o Muricy 2 vezes. Caraca. O São Paulo, quer dizer, o São Paulo do Muricy é um, o São Paulo sem Muricy é outro. O problema do São Paulo é técnico? Não, o problema do São Paulo é muito maior que só o técnico, né? O técnico é só a ponta do iceberg. O que fica por baixo da água é muito maior e muito mais complicado. E é o que a gente vê na administração do São Paulo. O São Paulo, nos últimos anos, teve quantos dirigentes da área de futebol? Você outro dia falou 10. 10, 12 não, são 10 contando, não são 10 gestões, né? Porque tem tipo... São 10 e 5 treinadores na gestão Leco. São 10 dirigentes de futebol. Quantos treinadores, Samuel? 5. 5 treinadores com um presidente só. Não, tem coisa aí, né, gente? Tudo com perfis totalmente diferentes. Tudo diferente. De 14 técnicos da saída do Muricy para cá em 2009, são 14 treinadores. E o Corinthians teve quantos?
O Corinthians teve de 2009 para cá, Mano Menezes, Adilson Batista, Tite, Mano Menezes de novo, aí teve a festa do Caqui, aí Cristóvão, aí Tite de novo, aí Cristóvão, Osvaldo e Carille, 8. O Marcel da produção está perguntando, e o Arsenal, quantos teve? O Arsenal teve 1. Continua. E ganhou 2 Copas da Inglaterra. Se eu fosse presidente do Arsenal, o Wenger já tinha sido demitido há muito tempo. Mas isso é fato, assim. Eu contei ontem uma conversa com o Steve. A gente falou do Aguirre aqui, das conquistas, de levar o time. Poxa. Não, nós falamos dos números, não falamos de conquistas. Então, conquista levar até a semifinal. Vamos ver os números, vamos ver então. Semifinal os dois clubes brasileiros que o Aguirre treinou. Vamos ver como é que o Aguirre foi no Internacional e como é que o Aguirre foi no Atlético Mineiro. No Internacional, 2015 foram 48 jogos, 24 vitórias, 15 empates, 9 derrotas, 60% de aproveitamento. Foi campeão gaúcho. O gaúcho joga Libertadores mole, bota o time de São Paulo na Libertadores com 60%. Ótimo desempenho aí, gente. Poxa vida. Metade do jogo. Muito bom, você tá brincando. Mas pera só um minuto, não vamos esquecer que tem um campeonato gaúcho aí. O campeonato gaúcho. E o São Paulo tem os campeonatos paulistas agora também. O paulista é mais forte que o gaúcho. Só falar que o campeonato gaúcho, né, com todo respeito, mas não é aquele primor. Vamos ver no Atlético Mineiro. Vamos lá ver os números do Aguirre no Galo. Menor. O Aguirre também dirigiu o Atlético Mineiro. 2016, 29 jogos, 14 vitórias, 7 empates e 8 derrotas, 56% de aproveitamento. A média é 50% de... Ano passado ele dirigiu o São Lourenço, né? O São Paulo que já tinha trazido o Baus. Que eliminou o Flamengo. Que eliminou o Flamengo na fase de grupos da Libertadores. E você acha o Zé Ricardo o gênio da lâmpada? Não acho o Zé Ricardo. Você acha todo mundo aqui no Brasil o gênio da lâmpada? Só porque o cara é estrangeiro, você acha que o cara não serve. Se eu pudesse escolher hoje entre Zé Ricardo e Aguirre, eu escolheria o Zé Ricardo. Quem ganhou o quê? Não ganhou nada. Começou agora. Por que você não pode... Espera só um minuto. Ganhou o Campeonato Carioca. Então, e que ganhou o Aguirre? Sim, mas quantos anos o Aguirre é técnico, quantos anos o Zé Ricardo é? O Aguirre começou a trabalhar aí. Eu acho, Benji, esse número aí, esse aproveitamento, eu acho que é um número frio, cara. É um número frio. Porque é igual o aluno que vai bem durante o ano inteiro, olha, é participativo na sala, ele responde todas as perguntas que a professora faz, aí chega no dia da prova, ele vai lá e tira B. Não passa de ano, Como tira D? Não passa de ano. O campeão gaúcho. Pascoal, o time foi bem na Libertadores no ano passado. O campeonato estadual não é referência pra nada. Todo brasileiro quer. Sim. Campeonato brasileiro. Campeonato estadual é legal pra quem ganha. Quem perde não tá nem aí, Flavinho. Só serve pra derrubar técnico. É o contrário. Só serve pra derrubar técnico. É uma porcaria. O campeonato tá todo mundo aí quando perde. Eu vou só pegar o exemplo do Abel. Em crise. Se o Palmeiras perde o Paulista esse ano, ninguém fala nada. Vai falar. Vai perder, vai ter crise. Se perder, vai ter crise. A torcida do Palmeiras é brasileiro e Libertadores. O Paulista tanto faz. Se ganhar, você vai ver o Se ganhar, tanto faz. Se perder, vai ter crise. O Eduardo Batista seria um bom nome pro São Paulo? Não. Calma. Ele foi demitido do Palmeiras com 66% de aproveitamento. Não seria. Não seria. Não, eu só perguntei. Foi em cima do negócio. Os números são frios. Você tem razão que o número frio não é. Fala, Pedro. Você tem razão que o número frio, o número do Aguirre não é animador. Não é o mais animador. Ele, assim, ao mesmo tempo que ele é o único técnico que foi 3 vezes seguidas às quartas de final da Libertadores, não ganhou nenhuma. Agora vamos pegar o exemplo que você pegou. 2 exemplos. O que você citou, o Abel. O Flavinho citou, eu não falei. O Abel, quando chegou no Internacional em 2006, ele vinha credenciado por ter perdido a Copa do Brasil de 2004 para o Santo André, pelo Flamengo, e por ter perdido a Copa do Brasil de 2005 pelo Fluminense contra o Paulista de Jundiaí. Ele foi o cara certo no lugar certo, foi campeão do mundo. O Tele Santana, eu ia falar exatamente exemplo isso. mais eu me hipérbole, um exagero aqui. O Tele, quando chegou no São Paulo, em 1990, ele vinha... Ele teve 73 anos. 73 anos. E foi derrubado por 5 jogadores. Não foi bem no São Paulo em 73, depois foi campeão gaúcho no Grêmio em 77, depois teve um time maravilhoso do Palmeiras em 79, não ganhou, a seleção em 82, chamava o Tele de pé frio. O Tele tinha perdido o título do Flamengo pro Botafogo. Teve no Maurício também. Tinha voltado no Palmeiras, sido eliminado do Campeonato Paulista com o jogo do Aguirre Garay, que a Mancha quebrou. 79. A sala de troféu, não, em 90, na volta dele ao Palmeiras em 90. Mas ele teve 79, meteu 4-1 no Flamengo. Teve em 79, não ganhou. Aí ele voltou ao Palmeiras em 90, teve o jogo do Aguirre Garay que chutou a bola na trave, que a Mancha entrou na sala de troféus e quebrou tudo. E ele chegou ao São Paulo com fama de pé frio. E ficou, por quê? Porque ele não ganhava título nenhum desde 77, quando tinha sido campeão gaúcho pelo Grêmio. Outro tempo de campeonato gaúcho. Ficou 5 anos no São Paulo, ganhou tudo. Então, a questão é saber se ele vai ser o cara certo, no lugar certo, na hora certa. E para que seja, o São Paulo tem que se achar.
São Paulo tem que se encontrar, São Paulo precisa parar de achar que o técnico chega com varinha de condão e entender o que está errado dentro do São Paulo. O São Paulo não mudava de técnico assim. Na sexta-feira, conversando com o dirigente. Não é só técnico, PVC. São Paulo monta e desmonta time ao longo da mesma competição. Exato. Arrebenta com qualquer trabalho. Da direção e do técnico. Na sexta-feira. Ninguém faz milagre, cara. Na sexta-feira, conversando com um dirigente dentro de São Paulo, eu argumentei sobre essa questão do número de mudanças que tem tido e o que eu ouvi como resposta foi: mas e o Palmeiras? Eu falei: o Palmeiras também muda muito. Quem não muda é o Corinthians. Quem é que tá ganhando? Quem é que ganhava na década passada? E quem é que não mudava? Era o São Paulo. Era o São Paulo. Então, não, e tem outro detalhe. O São Paulo, até a década passada, ele navegava soberano, porque ele tinha não só estrutura profissional, e tinha estrutura física. O São Paulo estava na frente dos outros. O São Paulo estava anos-luz na frente dos outros. E os dirigentes também eram exemplos. Marcelo Portugal Gouveia. Desde que faleceu o Marcelo Portugal Gouveia, o São Paulo não encontrou mais um dirigente bom. Para um cara... Sabe, o Juvenal era muito capacitado, mas não era tão bom quanto o Marcelo Portugal Gouveia, na minha opinião. Agora, entendia de futebol como diretor de futebol. Não achava ele tudo isso como presidente. Como diretor, ele foi muito bom. E outra coisa, você tendo a estrutura profissional e a estrutura física, que só o São Paulo tinha, refis, CT, alojamento... E os outros não tinham. Então, o que acontece? Ah, mas isso é lógico que tem, cara. O cara tem toda a estrutura dentro do clube, treina de manhã, almoça no clube, não volta para casa, descansa, treina à tarde. Isso dá um rendimento fantástico no final da temporada. Faz a diferença. Hoje o Santos tem, o Corinthians tem, o Palmeiras tem, tudo igualzinho. Não vou dizer nem que um melhor nem pior do que o São Paulo tinha sozinho. Me parece que o Fluminense está trabalhando, o Flamengo tem também. Então, os times do Sul, os times de Minas, eles cresceram fora de campo, né? Então esse sucesso do Tele foi top, mas ele tinha a favor dele esse tipo de coisa. E também, gente, olha o material que o Tele tinha. Não, eu sei, mas... pegou uma geração que vinha da base, olha quem eram os caras que estavam no São Paulo. O time de 90... O Cilinho também fez um excelente trabalho no São Paulo um pouquinho antes. O time de 90, quando caiu, em 90 caiu o Forlan e assumiu o Tele, o time não era bom. E mais, os caras queriam... São coisas... É engraçado, experiência é uma coisa que, como o Pedro Nava disse, que é um farol voltado para trás, né? Os caras queriam mandar embora o Raí. A torcida do São Paulo, teve um jogo Palmeiras e São Paulo em outubro de 90, a torcida queria mandar embora o Raí. Luiz Fabiano também? Não, eu digo lá quando o Tele chegou em 90. Quando o Tele? E o time tinha talento demais, é verdade, mas discutia-se. Cafu na lateral direita, Antônio Carlos na zaga, Elivelton na ponta esquerda e Eliel. Centroavante do time vice-campeão brasileiro. Centroavante, o Garibaldo. Era o Eliel, que jogou a final contra o Corinthians em 90 e o Corinthians ganhou. Centroavante canhoto. Boa gente demais. Deve estar vendo a gente lá, o Eliel. O Garibaldo. Campeão da Copa Comebol pelo Botafogo em 93. Depois. Agora, o São Paulo... Desculpa, mano. Não, imagina. O São Paulo tem que... eu acho que o Savoy e o Paulo falaram a respeito disso. Entender qual é o elenco que tem, isso cabe ao treinador, e qual é a forma de jogo que ele vai botar. Porque se botar um jogo, o Dorival Júnior botava um esquema de jogo, o São Paulo não era capaz de fazer. O São Paulo tem capacidade para fazer o que pede o técnico. Pode ser o time pegador? Esse time do São Paulo pode ser o time pegador? Pode? Eu acho que não. Se você ele pode. Se você mudar peças. Mas vai ter que mudar peças. Será? O Jadson é um jogador que no São Paulo não tinha característica de pegador. No Corinthians ele marca. Não é pegador também. Mas é um cara que marca, não é pegador de jogar. Mas mudou, Savoy. Mas joga sozinho. É um cara, por exemplo, um jogador que não pega, o resto do time sustenta. 3 que não pegam, não faz a diferença. Mas o Jadson fala que ele não corre atrás de marcação, marca e marca muito. Ele ocupa espaço, é diferente. Ele não corre atrás de lateral. Ele não tem nem condição. Ele tecnicamente é perfeito. Mas ele pediu pro treinador para não correr mais atrás de lateral? Jogando aberto pela direita. Mas o Jadson, ele fazendo aquela recomposição no meio junto com o Rodriguinho, é um cara que adianta a marcação, ele força o erro do zagueiro. Correr atrás do volante adversário. O Diego Souza estava jogando deslocado, Pascoal. O Diego Souza não é centroavante. Aí que tá, jogou melhor. O Nenê jogou melhor. Porque Cueva não é de pegar, Nenê não é de pegar e Diego Souza não é de pegar. É por isso que eu acho que os três têm que brigar por uma posição. Aí que tá. Os três brigam por uma posição. É que o Dorival chegou à conclusão. Então, se você tem um técnico, você contrata um técnico, olha só o problema.
problema, que quer intensidade, pegar, já vai ter um problema. O mesmo problema do Dorival. Os 3 vão querer jogar. Se não escalar os 3, o Diego Aguirre vai ter problema. O problema resolve. Não resolve. Tem que resolver. Não dá para. Com esse jogador ele não resolve. Os caras querem jogar. Eu entendi. O cara custou 10 milhões de... Esse elenco foi mal montado? Foi. Resolver o problema não é botar os 3 para jogar. Resolver o problema é dizer, você não vai jogar, você não vai jogar. Então, mas o técnico serve para isso. Cria um problema de vestiário. Cria um problema de vestiário. Depende de como você consegue... A diretoria tem que dar respaldo. O Ricardo Rocha não é bom de vestiário, não é por isso que ele está lá? Teoricamente O Lugano foi uma figura preponderante na escolha do Aguirre? Foi importante, sim, porque o Lugano foi... O primeiro técnico do Lugano foi o Aguirre. Importante ou preponderante? Preponderante. Eu diria que foi preponderante. A informação que eu tinha é que isso aí veio da cabeça do Lugano. Eu acho que deve ter vindo mesmo. Do Diego Lugano. Então, para quem dizia que o Lugano só seria uma figura decorativa, que ele veio para ser um dirigente que não ia praticamente participar em absolutamente nada. Pascoal falou que ele só servia para segurar só um arbusto na frente do Morumbi. Eu? Tá vendo? Ele falou que só servia para segurar o quadro com a camisa. Eu não deduro ninguém, mas não fui eu não. Mas a situação do Aguirre, Benja, na boa, o técnico hoje, além dele ter que dominar totalmente a parte técnica do jogo, a parte tática do jogo, ele é um cara que ele precisa saber lidar com a parte psicológica dos jogadores. Ele precisa fazer com que os jogadores corram por ele. Você pega lá o Tite, Pascoal, com esse elenco da seleção brasileira, guardado as proporções, porque a seleção brasileira tem muito mais qualidade, mas esse elenco é o mesmo da época do Filipão. A seleção não corria pelo Filipão, o que esses caras correm pelo Tite. Então, em cima do que você falou, PVC, o Aguirre é um cara que entra na cabeça do jogador? Ele janta a mente, como diz o Mano? Não, acho que não, mas os jogadores gostam do treino dele. Os jogadores do Atlético, eu vi o treino dele no Internacional. No Internacional ele saiu com muita crítica à preparação física da comissão técnica. Eu sei que eu vi jogador falar que os treinos do Cristóvão Borges eram espetaculares. Não, tudo bem. O treino do Atlético, os caras gostavam muito do treino do Aguirre. Agora tem que resolver virar. O treino não adianta, tem que ser jogador, tem que comprar a ideia do treinador, principalmente quando o treinador que exige demais, que é o caso do Aguirre. Você ouve qualquer entrevista de jogador, o Valdir já falou isso, falou ontem aqui na Fox. Então, se os caras não comprarem a ideia, não toparem, porque para você marcar muito, você precisa estar voando fisicamente, você tem que treinar muito. E é o que me parece, não é o forte de alguns jogadores de Agora, São Paulo. Pascoal, mas ele é um cara de mudar muito o time, né? Ele esse é um outro ponto. Né? Esse é um outro ponto. Ele é o rei da rotatividade. E das surpresas. Ele é o rei de rodar o time a todo momento. Eu não sei se a torcida do São Paulo também vai se adaptar. Jogador também. Jogador também não gosta disso, brasileiro. Né? Adora. E é multa pra caramba. Nossa, já tomei um monte. O negócio... Somou muita multa? Eu tenho mais ponto na minha carta que o Frankenstein na cara. É só você ser um cara disciplinado que não vai ter. O que quer falar? Você anda com o carro na calçada? Não, Deus me livre. Andou com o carro na calçada? Falou o que esse animal fala. Bom, ele é um treinador que muda muito o time, a chamada rotatividade. Ele troca time inteiro, que eu acho um absurdo, mas ele troca time inteiro de um jogo para outro. Ontem, inclusive, ele pediu até que o treinador... Agora você achou absurdo? Eu sempre achei. Há 10 minutos atrás você achou a escolha fantástica, ou dos números dele. Não. Agora já é um absurdo que ele troca time toda hora. Eu vou dizer pra você. Então foi boa a escolha ou não foi boa a escolha? Na Europa ele fala, tá vendo? Aproveita todo o elenco, sabe trabalhar com todas as peças. O São Paulo tem fez uma boa contratação de treinador. Acho que ele vai ser um bom técnico no São Paulo, mas eu não gosto dessa característica. Eu acho que o treinador, o São Paulino, torcedor do São Paulo, não vai se adaptar muito bem a essa situação. Bom, mas então é bom ou é ruim a escolha? Eu não entendi até agora. É ótimo, mas ele é ruim. Ele é bom, mas é ruim, mas é bom. Gente, eu repito de novo, vou repetir. Deixa eu ver uma boa escolha do São Paulo Futebol Clube para o treinador, o Aguirre ser o treinador. Ponto. Uma questão que eu não concordo muito, e eu acho que ele pode rever como técnico do São Paulo, é a tal da rotatividade, de mudar toda hora o time, Eu não acho que isso seja positivo. Partindo do ponto de que hoje o São Paulo não tem sequer um time titular. Não dá para fazer isso. Agora, ele escala o time em função do adversário. Então, o cara que escala o time em função do adversário, ele estuda o adversário e em cima das características ele muda o time dele. Jogador brasileiro vai para a Europa, ele aceita isso. Aqui ele não aceita. Agora, começa a querer derrubar técnico. Cansamos de ver esse mexeu muito o técnico. O Carpegiani foi vítima disso, que acho que é um técnico que está na frente dos outros. Estava há 10 anos atrás na frente. Na entrevista aqui. Eu vi. E perguntei se ele ficava chateado, que chamava ele de Não, ele já estava na frente, por quê?
Muito à frente, os caras não aceitam aqui. Então, o cara faz uma boa partida, vai pro banco. Outro faz uma boa partida, vai pro banco. Aí, por quê? Porque ele analisa o adversário e monta o time em cima das fraquezas. Gente, aquele time do Parreira do Corinthians... Aquele time do Parreira do Corinthians de 2002 ou 2003? 2002. Todo mundo descia o pau que aquele time toca a bola pra cá, toca a bola pra lá. Hoje... Os times tocam a bola pra cá, tocam a bola pra lá, é uma coisa maravilhosa. O Parreira esperava a hora. E o Parreira ainda jogava com o falso atacante, que era o Leandro. Hoje o futebol mudou. Os caras falavam, vocês gostam Leandro, aí? Não, Leandro, o Corinthians joga no 4-3-3. Nunca era o 4-4-2. Não, era 4-3-3. Não era. O Leandro não era atacante. Não, ele era David, Leandro e Gil. Mas o Leandro voltava, que nem o Firmino tá fazendo no Liverpool. Ele sai da área o tempo inteiro pra você dar os dois em diagonal. Leandro Janequini, lembra dele, velho? Lógico. Mas o que eu queria te falar é o seguinte. Agora, tem uma vantagem, o Aguirre. O Aguirre, ele não é a missão mais impossível do mundo ele ser campeão paulista, não. O São Paulo pega na próxima fase o São Caetano, certo? Certo. Na minha opinião, o São Caetano é muito fraco. Como o Dorival podia ter sido campeão também, não, mas paulista. O Dorival, na minha opinião, já não tinha mais condição, não tinha mais, não deu, não dava. O Aguirre pega o São Caetano. Mas se você está falando que ele pode ser campeão, por que o Dorival, continuando, não poderia? Porque o Dorival não tinha mais condição, o time não dava. Agora você tem uma esperança. Vocês falam que o Aguirre é um cara que vai fazer um time pegador. Se ele faz um time agora, vamos ser campeão paulista, não está impossível não, PVC. Não é impossível. A próxima rodada do Paulistão é um jogo só. Não, são dois jogos. O São Paulo, tudo bem. Primeiro jogo é São Caetano, segundo jogo no São Caetano, ou São Caetano mudar para Pacaembu, por exemplo. Não acredito que o São Paulo não passe pelo São Caetano. O Pintado do outro lado, hein? Sempre tem uma zebra. É o Pintado. O Pintado falou com a gente semana passada no Expediente. E eu perguntei pra ele qual é o gosto, se é diferente pra ele jogar contra o São Paulo. Ele falou, Claro que é. É um sabor especial. Ele saiu demitido do São Paulo e vai querer eliminar o São Paulo. E ele afastou o Cueva. E não deram moral pra ele quando ele afastou o Cueva contra o Santos. Foi sacaneado. Essa é a grande verdade. O Pintado foi sacaneado no São Paulo. O Dorival Júnior foi sacaneado no São Paulo? Não, até apostaram nele demais. Mesmo com todo mundo. Mas se você traz um monte de jogador que o treinador não pede, isso é o quê? Não, mas ele não acho que não fiz. Contrataram o Nenê por uma ocasião. Apareceu a chance de contratar o Nenê. O Diego Souza era um cara que o Palmeiras queria e eu não teria contratado pela idade, pela. Dorival pediu? Não. Dorival pediu o Nenê? Não, ele pediu aquele que era do Santos, está no Flamengo. Giovani. Ele Dorival pediu esse daí. Trellis? Não. O Trellis foi uma situação de que o Corinthians quis e o São Paulo foi lá e fez negócio. Foi o Pascoal. Não, eu não. O Corinthians. Ele deu a dica pro Filipão antes do 7-1 também? Não. O Dorival queria o Valdívia, que faz a jogada do gol do Marcos Guilherme. Agora ele também não falou, ele mais que esteve perto de falar que não, foi o Nenê, mas ele também não falou, Diego Souza, não quero. Também não disse não quero. Não foi. Não ia adiantar nada. Não ia adiantar nada. A diretoria trouxe, e eu também acho que não é que tem que ser tudo técnico mas que faz, não. Aí Benjamin, eu também não acho que Não, também acho que não tem que ser tudo técnico, mas também se o técnico tá montando. Eu acho engraçado uma coisa, vocês time de velocidade de contra-ataque. Vocês ficam falando aqui que técnico tem que montar um padrão, tem que montar um padrão. Pô, se o cara tem na cabeça um time vai jogar de uma forma, mas traz os jogadores pelo menos. Não, falei que tem a forma de sintonia, mostra uma quase certeza que da parte da direção do São Paulo que o Dorival não seria o técnico. Lógico. Isso é óbvio. O cara começa a contratar e sem perguntar pro cara, é isso. Nós vamos perder essa chance de contratar esses jogadores bons que todo mundo quer, o Nenê e o Diego Souza. Mas o Dorival não quer. Aí os caras olham, quem disse que o Dorival vai ser o técnico? O Aguirre já conversava com o São Paulo bem antes ou não? Que eu saiba, não. Que eu saiba, essa escolha é uma coisa momentânea. Essa escolha é uma escolha momentânea. A ideia do São Paulo era continuar com ele até o final do Campeonato Paulista. Na sexta-feira. Aí o senhor pode falar que é? Que eu não acredito. O que você falou? A ideia da direção do Raí, todo mundo lá. Não acredito. Era continuar com o Dorival até o final do Campeonato Paulista. Nunca vi um dirigente de São Paulo falar publicamente. O Dorival caiu, na minha opinião, na entrevista coletiva dele. Quando ele admitiu que foi surpreendido por uma marcação-pressão no campo dele, São Paulo,
não teve mecanismo para sair dessa marcação e entre outras coisas, Quando ele falou disse que foi surpreendido pelo Palmeiras. Porra, mas não pode ser surpreendido. Palmeiras vem de derrota pro Corinthians, derrota pro São Caetano. São Caetano, não é? São Caetano. Pô, o que ele vai imaginar jogando no Allianz Parque? Pô, o cara vai vir e vai dar uma blitz. A diretoria queria. E outra coisa, PVC, falou que a campanha foi vexatória, assinou atestado de óbito. Aí não tinha como segurar. E aquele dia que ele falou que ele preferia perder jogando bem do São Paulo, do Corinthians, foi na coletiva que ele caiu. Ele não gostaria de ganhar o clássico jogando mal. A diretoria queria que ele fosse até o final do Paulista. O que você ganha o Paulista, ele ganha a sobrevida e vai embora. Agora, sabia-se, quando dizia lá, quando começa a primeira, amanhã vai ter reunião para decidir o futuro do Dorival. Primeira reunião. Amanhã tem reunião para decidir o futuro do Dorival. Segunda reunião. Na terceira, já sabia que queria que fosse até a final do Paulista. No meio do caminho do Paulista tinha o clássico, o terceiro clássico. É a terceira vez na história que o São Paulo perde todos os clássicos do campeonato. Perdeu em 2010 e perdeu em 1937. É a terceira vez na história que perde todos os clássicos do campeonato. Naquele ano do Santos, com o Santos também perdeu os 3. O ano passado. 2017, no Campeonato Paulista, o Dorival perdeu. Não foi a derrota em si, foi a forma apática do time. Apática do time. Nessa hora, por que mudou o estilo de novo? Desde o Muricy, São Paulo só contrata o Bausa, mais ou menos, mas só técnico light. Ricardo Gomes, o Osório, vai pondo aí, o Dorival Júnior, o Doriva. Teve Leão no meio disso. Não. Mas o Leão voltou lá. O Leão voltou diferente. O Leão voltou diferente. É verdade. O Leão voltou diferente no São Paulo. Não foi aquele Leão que todos nós conhecemos.